Eu preciso falar com vocês. Preciso desabafar com vocês. Conversar com vocês. Eu não sei quantas pessoas irão me ver, me ouvir. Não faço a menor ideia de quantas pessoas irão assistir esse vídeo. Mas se uma pessoa assistir, já tá bom. Uma pessoa me ouvir, já tá bom. Eu quero contar pra vocês um episódio, né, que aconteceu hoje comigo. Que mexeu muito comigo, né? Mexeu muito mesmo, muito. E assim, gente, eu fui fazer uma entrevista de emprego, né? Essa semana, porque eu tô querendo que meu filho consiga bolsa de estudo, né? Na escola onde minha filha estuda. Porque, assim, pra quem não sabe, a minha filha era bolsista de uma escola, né? E essa escola é muito boa, em todos os quesitos, né? Princípios, muitas coisas. E a minha filha teve a oportunidade de ser bolsista desde a primeira série. Hoje ela tá com 13 anos e ela é bolsista até hoje, graças a Deus. E eu também tô correndo atrás para que meu filho mais novo também tenha a mesma oportunidade, né? De adquirir a bolsa de estudos e estudar também, né? Ter a mesma chance que minha filha teve. E eu tô me esforçando em tudo assim, para que ele também tenha a mesma oportunidade que ela. E eu fiz a entrevista, né, na semana passada, até comentei aqui no canal. E eu estou aguardando, mas porém o endereço está muito contramão. É um endereço muito longe, assim, contramão mesmo, assim, para eu ir, para voltar. É um desafio muito grande, não, assim, não tem como mesmo eu ir e trabalhar. É como se eu estivesse morando em uma cidade e, e achasse emprego em outra cidade bem distante, sabe? Não é uma cidade vizinha, é uma cidade extremamente distante, assim, que demora. Era uma viagem para chegar. E eu estou num processo de espera, porque, né, eles ainda não me dispensaram dessa entrevista, né? Mas mesmo assim, até eles falaram, né, como que eu iria fazer com a questão da distância, porque é muito longe mesmo, sabe? É como se eu fosse fazer uma viagem para outro lugar, de tão longe que é. Mas eu fiz todo esse sacrifício porque eu queria que meu filho também tivesse a mesma chance que minha filha tem, né? É, eu não sei, quando eu começar a contar, eu não sei qual vai ser o ponto de vista de quem vai me ouvir, né? Não sei qual vai ser a opinião. E quando eu começar a contar, não sei se eu vou ser julgada diante dos fatos, né? Eu não sei se eu vou ser julgada, mas assim, é uma cicatriz. Quem já passou por trauma na vida, eu acho que vai se identificar melhor, não vai me julgar. Quem nunca passou por trauma, talvez vão me julgar, né? Mas é uma ferida assim que não seca. Uma ferida que dói muito. Mas enfim, eu vou chegar lá e vocês vão me entender. E aí, né, eu buscando, buscando a Deus, orando, pedindo para Deus me ajudar, para Deus me dar um caminho, para Deus me capacitar, para Deus abrir uma porta, né, para que meu filho consiga, porque só existe duas possibilidades dele estudar nessa escola, né? Ele ganhando a bolsa 100%, né? No caso, ele não conseguiu, porque não abriu para ele esse ano e ano passado ele não tinha conseguido. Ou eu trabalhando na escola, né? Seriam essas duas possibilidades. Aí eu recebi uma outra proposta de emprego para trabalhar no colégio. E aí, se eu passar na experiência, se eu preencher os requisitos, tudo, né? Tudo, eu passando na experiência e me enquadrar dentro dos requisitos que o colégio permite, eu com certeza ganharia a bolsa para ele, né? Aí ele estudaria lá, né? Se eu passasse nessa experiência e preenchesse os requisitos que eles solicitam. Aí, essa proposta de emprego que surgiu para mim, gente, é assim, não sei se eu vou ser julgada, mas eu vou falar. Era para trabalhar na área de limpeza. Tá, mas o que tem trabalhar na área de limpeza? Não tem nada, não tem problema nenhum. É uma área digna, como outra qualquer, digna e de muito respeito e de muito valor, não tenho dúvida. Mas por que mexeu tanto comigo, gente? Por quê? Porque assim, quando
Eu fui fazer entrevista hoje, né? E eu já sabia, né? Quando ela me chamou, eu já sabia que era para essa área. Eu já fiquei meio assim, eu fiquei meio triste, né? Antes de ir, um dia inteiro, eu fiquei conversando com Deus. Eu fiquei pedindo para Deus me ajudar. Eu fiquei pedindo para Deus me colocar na minha boca as palavras certas, para eu falar o que tinha que ser falado, para eu me dar entendimento. E eu pedi para Deus para que Ele fizesse o melhor na minha vida, porque eu estava confusa, eu não sabia se era isso que eu queria. E como Deus conhece toda a minha história, desde quando nem antes de eu existir, Deus já sabe de tudo da minha vida, e Deus sabe o que aconteceu comigo no passado, eu fiquei conversando com Deus, né? Falei, Deus, me ajuda, eu não sei, meu coração não tá querendo essa área. Me ajuda, me dá um direcionamento. Me diz o que eu devo fazer. Eu falei, Deus, faça das suas palavras minhas, me dá sabedoria e que seja feito a sua vontade em minha vida e não a minha, porque eu não quero. Eu falei para Deus, eu falei, eu não quero, Senhor. Aí eu falei assim, eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo das pessoas acharem que eu estou escolhendo o serviço, mas o Senhor sabe do meu passado. O Senhor sabe de tudo que já aconteceu comigo. Desde a minha infância, o Senhor sabe. Aí eu falei, Deus, o desejo do meu coração não é isso. Falei, eu falei, Deus, eu não quero trabalhar nessa área. Não tem nenhum problema. Eu não sou contra nada. Eu sei que é um trabalho digno como outro qualquer. Mas eu não queria. Porque eu falei, Deus, o Senhor conhece toda a minha história. Mas aí eu fui, porque se eu não fosse, era como se eu estivesse rejeitando. Mas mesmo assim eu fui. Eu fui porque eu tava pensando no meu filho, né? De dar a ele uma chance de ter uma bolsa de estudo. Aí, chegando lá, eu fiquei esperando, né? Ser chamada pra fazer a entrevista. Aí, o meu coração não tava querendo, sabe? Mas eu fui. Aí a moça falou comigo, perguntou, falou tudo, né? E falou como que é o trabalho, falou que era um trabalho muito difícil, não era fácil, que exigia muito da pessoa, né? A pessoa tinha que se doar muito, porque é um ambiente grande, tem muita gente e precisa muito, muito como é que fala? Do jeito, da pessoa saber resolver, sabe? Fazer faxina, que é um ambiente muito grande, muito, muito grande mesmo. É um colégio, né? Tem muitas pessoas. E precisava de uma pessoa que fosse ágil, que desse conta mesmo do serviço, porque ela deixou muito claro que era um serviço muito difícil. E eu ouvi, concordei com tudo, falei que sim. E ela perguntou: Você quer essa vaga? Dentro de mim eu não queria, mas da boca pra fora eu falei: Tá, eu quero. Aí ela falou, né, que os dias para trabalhar, os horários, tudo. E aí eu falei: Não, eu quero sim. Ela: Me fale um pouco de você, me fale um pouco dessa, de você e dessa oportunidade de trabalho, né, que está sendo oferecida para você. Aí, quando ela começou a falar, eu fui muito. Porque, assim, quando eu toco nisso, mexe muito comigo, sabe? Quando, só de lembrar, só de começar a abrir a boca, eu,
mexe comigo de um jeito, mexe, mexe, toca na minha ferida mais profunda. E aí eu comecei a falar com ela, né? Daí ela perguntou, eu falei, ainda comecei, a lágrima começou a cair, eu falei, ai, me desculpa, porque quando fala disso é muito forte, é uma ferida que não foi cicatrizada, né? Aí ela, não, pode falar. Quando eu comecei a falar para ela, né? Aí eu expliquei para ela sobre a questão de trabalhar da faxina, trabalhar na limpeza. Eu falei para ela, eu tenho medo de até falar, porque eu tenho medo de você me julgar. Mas como eu tô tocando no assunto e tá mexendo muito comigo. Aí eu falei para ela assim, eu tenho medo, né, de não conseguir passar da experiência ou de não, como é que fala? De não me encaixar no que vocês pedem por conta. Aí eu comecei a falar, porque quando eu era criança, quando eu tinha menos, acho que 8 anos de idade, até menos, eu não tive criação de pai, não tive criação de mãe, eu não tive família, eu fui criada sozinha. Eu fui criada pelo mundo, a minha mãe teve que deixar a gente pelo mundo, pelas casas, eu não tive infância. Eu não fui uma criança que foi acolhida, eu não tive afeto, eu não tive carinho, eu não tive apoio, eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe, eu não tive ninguém que zelasse por mim. Eu passei a minha infância inteira trabalhando em casa de família. Eu trabalhava nas casas dos outros para ganhar um prato de comida, trabalhava nas casas dos outros para ganhar uma noite de dormida. E todas as casas que eu trabalhei durante toda a minha infância, eu sofria muito. As pessoas me maltratavam muito, judiavam de mim. As pessoas queriam abusar de mim. Eu não tive apoio, não tive família. Foi uma infância muito sofrida. E a minha infância quando eu lembro do meu passado, mexe muito comigo. E aí eu comecei a chorar, chorei igual a criança, chorei igual a criança. Eu falei pra ela assim que é uma ferida assim que marcou muito a minha vida, porque da minha infância, da minha adolescência inteira, eu vivi nas casas dos outros, eu trabalhava nas casas dos outros, eu fazia faxina, eu lavava banheiro, eu apanhava, eu era humilhada, passava necessidade, passava por tantas coisas, não tive carinho, não tive afeto. Cada semana eu estava numa casa diferente, fazendo faxina, arrumando, limpando e ganhava tapa na cara, apanhava, me batia. Eu sofri vários tipos de preconceito. E aí eu falei para ela que eu tive muito medo de não conseguir de não conseguir dominar por conta do meu passado, que me machuca muito, né? E ela não se importou muito, sabe? Ela não, na hora da entrevista, a pessoa não fez questão de saber, ai, tipo assim, ela não mostrou nenhum tipo de ação, assim, ai, me sinto muito. Não, ela ficou bem fria, assim, sabe? Bem, só viu fazer assim, não. E aí depois que eu chorei muito, 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 comecei a contar tudo que aconteceu comigo no meu passado, porque de tanto trabalho com as outras, de tanto sofrimento que eu passei, e eu falei pra ela que um dia, quando eu fiquei adulta, quando eu saí da minha infância e da minha adolescência, que eu me tornei uma adulta, eu fiz uma promessa pra Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu tinha medo, eu achava que eu ia ser uma moradora de rua, eu achava que eu não ia ter um teto, eu achava que eu não ia ter um lar. E eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Senhor, diante de tudo que eu já passei na minha vida, diante de todo o meu passado, de todo o meu sofrimento, essa- quando eu vim embora para São Paulo, eu era novinha, eu vim sozinha para cá para fugir do sofrimento. E foi as duas últimas casas que eu trabalhei. Eu falei, Deus, essa vai ser a última casa que eu vou parar de trabalhar. Nunca mais na minha vida eu vou fazer faxina para ninguém. Eu vou fazer faxina só pra mim. Nunca mais eu vou limpar a casa de ninguém, vou limpar a banheira de ninguém. Pra compensar todo o meu sofrimento, tudo que eu já passei. E a partir daquele dia eu fiz uma promessa pra Deus que seria a última vez que eu trabalhava na casa de alguém. Era a última vez. E de lá pra cá nunca mais eu trabalhei em lugar nenhum. Deus não deixou. E aí, quando eu me vi diante dessa situação, se eu aceitava essa oportunidade de emprego por conta de uma bolsa de estudo e começar a acabar todo o meu passado, acabar tudo que eu já vivi. E aquilo doeu demais, doeu. Eu saí de lá arrasada. Mexeu comigo de um jeito, sabe? Comecei a lembrar de tudo que eu vivi, de toda a minha infância sofrida.
abandono, de não ter uma mãe, de não ter ninguém, viver sozinha pelo mundo. Eu saí de lá arrasada, mas eu saí de lá tão assim, sabe? E a pessoa não demonstrou nenhum tipo de afeto, assim. Tipo, ah, tá bom. Eu saí de lá tão assim, sabe? Tão triste. E eu fiquei com um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza, de culpa pelo que eu falei, de ter chorado, de ter me abrido. E talvez essa minha fraqueza fechou essa porta para mim. E a sensação de culpa, porque era uma bolsa que eu poderia estar adquirindo para o meu filho, porque eu não tenho condições de pagar uma mensalidade para ele ter a mesma oportunidade que minha filha. E um sentimento de vazio, um sentimento de tristeza, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade. Assim, de tristeza, mistura, sabe? Parece que juntou tudo e me colocou no liquidificador e bateu. Um sentimento de tristeza, de culpa. Eu fiquei falando, meu Deus. Eu só queria poder pagar, sabe? Eu só queria poder pagar. Quando dar oportunidade pra ele, acabou. Aí eu não sei, gente. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eles vão me ligar diante do que aconteceu. Eu não sei se eles vão mesmo assim. Eu acho que a moça não vai me ligar porque ela mostrou muita frieza. Talvez seja o papel dela, né? Ser fria. Não sei. Parecia ser a personalidade dela, porque, né, porque ela aparentava ter uma personalidade forte. Talvez é dela mesmo ser assim. E por conta da área dela, ela tem que ser firme. Mas eu acho que quando se trata de sentimento de alguém, de dor, de sofrimento, eu acho que a gente não consegue ser fria. Eu não conseguiria ser fria, sabe? Ela não demonstrou nenhum tipo de sentimento assim. Ai, nada, nada. Então eu acho que ela não vai me ligar para falar se eu quero mesmo assim a vaga diante de tudo que aconteceu. Provavelmente não. Eu acho que ela não vai me ligar. E eu acho que eu encararia todas as minhas feridas, abria todas de novo, todas as minhas feridas de novo, para que meu filho tivesse uma chance lá também. Porque já que eu não tenho condição de pagar, eu teria que passar por isso de novo. Mas eu não sei se ela vai me ligar porque ela não mostrou nenhuma. Ela não foi assim recíproca, sabe? Assim, não demonstrou. Então eu não sei, gente. Mas eu queria tanto abrir minha boca, colocar pra fora, dizer o que eu tô sentindo, o quanto me deixou triste, o quanto é ruim as feridas da infância, o quanto dói ainda. E eu, por mais que eu seja adulta, a única coisa que ela falou pra mim, depois de tanto chorar, de tanto falar, mas eu falei com tanta profundeza, sabe? Parece que naquele momento eu tava sendo uma criança de novo, pedindo socorro, sabe? Naquela hora ali, chorando pra ela, contando. E eu não conseguia nem falar direito, as palavras não saíam. Parecia que eu tinha voltado a ser uma criança que estava pedindo socorro. Me ajuda, por favor. Porque é uma ferida que não fechou, não cicatrizou. E a única coisa que ela falou assim, a senhora tem dor nisso, tem dor nas pernas, tem dor no joelho, tem reumatismo, artrose, osteoporose. Eu olhei pra ela e falei assim, não, não tenho nada disso. Ela, então tá bom, qualquer coisa a gente entra em contato com você. Até mais. Aí eu saí de lá tão assim, tão sem rumo. Eu tava com vontade de ir no banheiro, eu nem tive coragem de pedir pra ir no banheiro. Eu falei, ah, eu vou sair daqui, deixa eu sair daqui. E saí e fui embora.